Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudando o livro Sexo e Destino, que é a 11ª obra da maravilhosa coleção psicografada pelo nosso amado Chico, a maior antena paranormal que o mundo recebeu, segundo Divaldo, através do benfeitor André Luiz. Então vamos estudar hoje o capítulo 17º desse livro. O livro, o próprio nome já especifica pelo próprio texto. Toda obra de André Luiz, e é natural, essa obra maravilhosa, que eu digo sem medo de errar, que é um curso avançado de doutrina espírita, ele tem uma didática muito especial. Em cada dessas obras, ele aborda todas as questões atinentes, porque todas essas obras trazidas por Chico, por André Luiz, são reais, histórias reais, contadas por ele, mas ele dá um enfoque especial em cada uma das obras. E nesse aqui é a questão das consequências do sexo feito fora do amor, sexo desregrado, criminoso, desequilibrado, mostrando as consequências. O nome é sexo e destino. O sexo praticado de forma desequilibrada e as consequências dele no presente, na encarnação, e no futuro, nas futuras encarnações, né? Então, o sexo praticado com violência, desrespeitoso, desequilibrado, tem uma vastíssima gama de consequências terríveis, né? Estupro, né? Nós temos, às vezes, assassinatos, né? A gente tem, às vezes, lesões corporais graves, às vezes, as gravidez indesejadas, às vezes, um aborto, né? Isso e também isso também pela ótica da pessoa que é violentada, problemas graves psicológicos, graves problemas seríssimos, né? Então, algum desses aspectos, se descoberto pela lei dos homens, é crime, e é tipificado, é crime e dá prisão, etc. Mas certamente, se livrarmos da lei dos homens, virá a lei de Deus. E as consequências são gravíssimas, como vamos ver nessa obra. Estamos vendo que nesse capítulo é enfocado já isso. Diante das consequências de um estupro, as consequências já vêm nessa encarnação, com consequências vindouras, com certeza, certo? Então, nós estamos aqui estudando, só uma rápida pincelada para quem está acompanhando, quem está pegando esse capítulo que não estudou os anteriores, e se interessar em estar conosco nesse estudo, nós temos no canal do YouTube da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, lá é o canal CEN, SEEN, os demais capítulos, certo? E não só dessa obra. A gente fez uma gravação desde o livro Nosso Lar, lá o primeiro da coleção Vida no Mundo Espiritual, até agora. Tem mais de 175 capítulos gravados, porque cada dada a sua importância. Que a gente estuda capítulo a capítulo, entendendo, buscando extrair dessas obras as lições extraordinárias que estão postas nelas, fundamentais para o nosso processo de despertamento espiritual. Né? Essa obra é muito voltada para isso. O dia a dia nosso, as consequências dos nossos atos, a lei da ação e reação, tudo isso é muito importante para entender quem somos, por que estamos aqui, as consequências dos nossos atos. Estamos nos lares com as pessoas certas, no lugar certo, tudo dentro da lei de Deus, que é inalienável, é de uma justiça magnânima, né? Muito bem. Então, nesse capítulo vamos invocar, vamos estudar, analisar o leito de um hospital, onde uma jovem de 20 anos que foi estuprada pelo próprio pai, um crime dantesco, terrível, né? Em consórcio com um obsessor, né? Na modalidade de vampirismo, que é importante esclarecer isso. A obsessão comum, ela se dá porque o obsessor tem um ódio imenso do obsidiado por erros do passado, fora vítima de erros graves do passado. Mas na modalidade da obsessão do vampirismo, não. O vampiro é aquele que, na verdade, ele se junta por sintonia ao vampirizado, porque tem os mesmos efeitos morais, os mesmos vícios, gosta das mesmas extravagâncias, etc, etc. Certo? Então, quando, na verdade, esse estupro, por exemplo, aconteceu, em absoluto conluio entre entre o estuprador encarnado, que é o pai, mas também com o vampiro. E alguém poderia perguntar, mas escuta, mas por que o vampiro tem interesse? Tem, porque o vampiro se utiliza do vampirizado para ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, os mesmos prazeres. Então, se junta na bebida, sente o destilado do álcool, sente o sabor do álcool, e mais diz essa obra, mais do que isso, sente tanto o sabor do álcool, como também os efeitos, a embriaguez. É interessante como ele sente. Se acopla, uma copla perispírito a perispírito, né? É uma justa posição de perispíritos, né?
E aí ele sente o mesmo prazer da droga, do álcool e do sexo também. Veja o perigo de a gente não ter a mente em desalinho, né? Tudo é questão de sintonia. Então, se a gente não tem aquele vigiar e orar que Jesus falava tanto, que a gente tem isso como um mantra em nossas vidas, a gente sim tem como sócios criaturas que a gente não sabe para atender às extravagâncias, o desequilíbrio. Boa parte dos alcoólatras são vítimas desse tipo de processo. Boa parte das pessoas que não tem controle na comida, no alimento que come por compulsão também. Do sexo desregrado, das drogas, por aí vai. Bom, então, nesse caso aqui, a situação de Marita, a menina de 20 anos, que, na verdade, ela tentou suicídio, foi atropelada no trânsito e está numa situação terrível, porque ela está em coma, né? Está hemiplégica, o corpo dela não funciona, está paralítica, em cima de uma cama, e ela não desencarnou por interferência dos benfeitores espirituais, que não desejavam que ela desencarnasse naquela situação tão dramática de revolta, de revolta contra os seus detratores, contra o pai, a família que a tratava mal, a mãe, a irmã. Ela que o benfeitor espiritual, no caso, Félix, como benfeitor que protege a família, rogou aos céus uma moratória para essa menina, cerca de 15 a 20 dias, que ela pudesse trabalhar a mente dela, nesse sentido, com a ajuda dos benfeitores espirituais, para ela pudesse repensar a sua vida, para ela pudesse entender o erro que é tentar suicídio, que ela buscasse, através de sua situação, também chocar aqueles que fizeram mal a ela, com o propósito de repacificar todos, porque todos são filhos de Deus, e mesmo aqueles que cometem crime gravíssimo são filhos de Deus. E há sempre uma tentativa da espiritualidade maior, no sentido de que todos despertem para a sua condição de filho de Deus e buscam sua reparação, sua renovação. Então, em síntese, é mais ou menos isso. Entendendo que Marita, ela é filha de Cláudio e Dona Márcia, ela, no primeiro momento, ela foi adotada, porque, na verdade, Marita é filha de uma empregada doméstica do casal, desde o começo. A Aracélia, pessoa boa, jovem, dedicada e amorosa, que foi violentada pelo próprio patrão. Esse fato ela preferiu não contar a ninguém e engravidou para evitar. Ela era uma menina pobre, de interior, humilde, de repressão e provavelmente ela deixou isso em carta para a dona da casa, dona Márcia, para não estragar, atrapalhar o casamento dela. Ela manteve-se em silêncio, engravidou, entrou numa depressão profunda e quando deu à luz a Marita, ela se suicida. Então, desde os primeiros dias, Cláudio e Márcia são os pais porque adotam a menina. Só depois é que Cláudio foi descobrir que aquela menina, que era a filha adotiva, também era filha biológica dele. Ele veio descobrir isso depois de que o estupro aconteceu. Mas isso não diminui nada o crime dele. O estupro já é uma coisa terrível, um crime grave, contra uma filha adotiva que deve dar o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma defesa, né? E ele cometeu esse crime grave, né? Muito bem. Mas esse casal tinha uma filha, outra, chamada Marina, mais ou menos da mesma idade. Marido só descobre que era a filha adotiva quando tinha 11 anos, quando a mãe conta essa história para ela. A irmã também não sabia disso. E quando a mãe conta essa história, menina, com 11 anos, entrando na adolescência, foi um desespero para ela. Ela procura saber quem era a mãe, descobre que era uma pessoa pobre, humilde, boa, procura parentes, não encontra ninguém da mãe biológica, né? Passa por uma situação muito difícil, né? E aí, para piorar as coisas, a irmã, quando soube que ela era irmã adotiva, e a mãe começa a discriminar a menina profundamente. Ela sofre muito nessa história toda. Depois ela consegue arranjar alguém, ela ficou praticamente só no mundo. E começa a namorar um rapaz, Gilberto, que para ela foi um despertar, porque não tinha ninguém que pudesse trazer, confidenciar, se alguém pudesse apoiar. E ela passou a amar muito esse rapaz, que dizia também que a amava profundamente. E ele terminou também abusando, tudo tem envolto a história do sexo aqui, né? Terminou abusando dela sexualmente, prometendo casar, e etc, etc. Mas em seguida traiu ela com a própria irmã, com Marina. Há um processo muito grave, né? E essa menina ficou desesperançada, e o pai começou a assediá-la sexualmente, dizendo que queria ter ela como amante, uma situação dramática, ela se desespera completamente. O pai marca também com a parceria do obsessor, marca o encontro, se dizendo ser o namorado dela, no local específico, no local de encontro, numa pousada. A arma faz ele, na verdade, ele paga ao vigilante para apagar a luz no mesmo momento, que o encontro estava marcado às 8 horas, né?
usa a mesma roupa do rapaz, o mesmo perfume do rapaz, do namorado, se dizendo que era para ele, mandou um bilhete, etc. E, na verdade, a moça pensando que era que tratava do namorado, escuro, ele não fala nada, termina estuprando. E a luz volta quando a menina está nessa situação dramática do pai estuprando ela, fica em desespero e sai aos gritos, etc. Desesperada, pula a janela e vai embora. Dessa atitude terrível dela, e ela ficou muito impressionada, como assim? Recebeu um bilhete que viu que a letra efetivamente era do rapaz, Gilberto. E então ela descobre depois de que tudo aquilo foi armado também com o próprio namorado, no sentido de marcar aquele encontro e não ir em conchavo com o projeto do pai. Não que o filho soubesse que o pai ia estuprar a filha, mas não. Tudo está colocado nos capítulos passados. O que é certo é que essa menina, em desespero total, descobrindo que o namorado também não desejava estar com ela, que traiu com a irmã, e depois desse estupro do pai, resolve então acaba com a própria vida. Ela fica em desespero total. Vai na farmácia, pede o remédio, alegando que é para a cachorrinha dela que está desenganada e que está sofrendo muito, para que essa cachorrinha morresse, para sacrificar a cachorrinha. O farmacêutico experiente viu que ela estava em desespero e não dá, não vende o remédio para ela, que é letal. Vende um sonífero, dizendo ele que o farmacêutico dizendo sabia que ele ia tomar um remédio, um sonífero e dormir no dia seguinte estaria bem, não teria esse perigo. Acontece que ela toma os soníferos, toma uns 10 comprimidos, achando que iria morrer, vai na praia de Copacabana, toma os remédios, fica tonta e, na verdade, ela, quando caminha, cambaleante do sono, que ela achava que era, quando viu que o efeito não era esse, que ela não iria morrer, mas ficou sonâmbula, cambaleante. Quando vai atravessar a vida tronca às 5 da manhã, é atropelada. Essa é a situação rápida da história toda, certo? Bom, quando, na verdade, o pai descobre a situação de que a menina fora atropelada, tentou suicídio, ele fica em desespero. Vai até o hospital, vê a situação dramática do menino em coma. Os benfeitores espirituais tinham solicitado, o quadro era muito grave, ele ia para desencarnar imediatamente, mas Félix, o benfeitor, pede aos céus que seja dada exatamente essa moratória, que ela possa passar uns dias repensando a sua situação, o arrependimento, tentar também o arrependimento dos que estavam ao seu redor. E esse é o quadro que a gente vai narrar a partir desse capítulo 17, uma história, uma síntese muito rápida. Bom, então, nesse capítulo 17, três questões são importantes. Primeiro, o despertar do pai, que se arrepende diante da situação grave, que vê que a filha tentou suicídio em função de ter sido por ele estuprada. O cativeiro da menina, que se vê no leito hospitalar, mas ela não ouve, ela não vê, ela não enxerga e nem fala. E ela, como não vê nem fala, e o corpo dela está paraplégico, semiplégico, o corpo dela não funciona, ela acha que desenganou. Ela acha que está no esquife, no caixão, sentindo aquele cheiro estranho de hospital, o cheiro de hospital, e ela acha que desencarnou. Né? Ela é a cativa. E a loucura, porque, na verdade, também o vampiro, quando se vê, ele só andava com o pai, que é o vampirizador, o vampiro com o vampirizado. Quando chega no hospital e vê o quadro da menina, numa situação entre a vida e a morte, se condói, se choca, porque ele também tem responsabilidade dessa história, né? E então, com a assistência de André Luiz e de Félix, etc., ele se tocou profundamente e por isso se dispôs a contribuir na ajuda da manutenção da vida da menina, doando energias para fortalecer a parte dos pulmões dela que estavam em frangalhos, né? E esse processo está. E a partir desse quadro que a gente vai ver essa anatomia, ou seja, anatomia é o estudo de partes, né? Do corpo humano, por exemplo. Anatomia de uma noite, onde três destinos colidem, um com o outro. No caso da menina, do pai e também do obsessor, ou do vampiro, certo? Colide na fronteira entre a vida e a morte da menina que está em coma, numa situação bastante complicada, baseada no capítulo 17 do livro Sexo e Destino. E a primeira questão que a gente vai analisar aqui é a situação do Cláudio, do pai, do estuprador, né? Então, o diagnóstico de uma alma em agonia. Ele ficou profundamente chocado com aquela situação, caiu em si a responsabilidade, sentiu a qualidade de doente espiritual, de criminoso. Isso passou a se sentir muito ruim, porque via a filha entre a vida e a morte e sentiu terrível. Para ele, a repercussão foi terrível. Para piorar a situação, ele liga para a esposa, que a esposa ignora, não está nem aí com a situação da menina,
Inclusive, disse que não vai lá no hospital nem visitar a menina, numa insensibilidade impressionante. E mais, quando ela sabia a situação de que a Marina tomou o namorado de Marita, e o rapaz era um rapaz rico, ela de repente pensou a pensar, seria até bom mesmo que Marita morresse, porque ele deixava o caminho livre para Marita, podia se casar, ser feliz, homem rico, etc, etc. Uma insensibilidade imensa. Marina também não foi diferente, a irmã não foi sequer visitar a irmã no hospital, sequer visitar a irmã no hospital, né? Alegando porque a mãe de Gilberto, que era namorado de Marita e agora está com ela, estaria entre a vida e a morte, ela estaria lá para socorrer aquela senhora. E a irmã que estava morando no hospital não era importante, né? E o mais grave dessa história toda, que a Marina tinha uma vida dupla. Ela era uma jovem contadora da empresa do pai de Gilberto, de Nemésio, né? E tinha um relacionamento sexual com ele. E tudo tem volta a questão do sexo. Ele tinha 3 vezes a idade dela e estava só esperando a esposa falecer para se casar com ela. Tinha um plano dessa natureza. E o pior, Marina, além de ter um relacionamento com o pai, também tinha com o Gilberto, que era o filho dele, que era o ex-namorado de Marita. Então, essa teia, tudo envolvendo a questão do sexo, é quem deve tratar aqui, certo? Então, Marita não foi visitar a irmã porque estaria, em tese, cuidando da esposa de Demésio, com quem ela traía a esposa com o marido, e também a mãe de Gilberto, que é exatamente também o filho dele, que era o namorado de Marita, que ela também estava tendo um relacionamento. Então, ela tinha esse relacionamento duplo. Vê a situação, ela deixou de visitar a mãe, o irmão, a irmã está entre a vida e a morte, para ficar com a senhora que traiu o marido, alegando que era como se fosse a segunda mãe para ele. Quer dizer, uma desculpa absolutamente esfarrapada e de uma insensibilidade absurda, se saber que uma pessoa muito querida, uma irmã, está no hospital entre a vida e a morte, e não visitar. Bom, então, o diagnóstico de uma alma agoniada, exatamente aqui o primeiro caso, a situação de Cláudio, o pai e o estuprador. Então, a vigília dos réus, Cláudio observa a filha dos réus quem? Dos réus que é Cláudio estuprador, mas também do vampiro, Moreira, que estava lá, de sua culpa, assistindo a menina, tentando ajudar, a equipe espiritual estava trabalhando. Então, Cláudio observa a filha dormir o sono das vítimas, protegido pela justiça de Deus, enquanto ele sofre tormentos dos culpados. Por quê? Porque ele sabia que aquela filha estava numa situação entre a vida e a morte, que ele foi o causador. Ele foi exatamente o agente desse processo. Ela, depois de estuprada pelo próprio pai, tentou suicídio. Então, ele sabia que tinha responsabilidade direta naquela situação e foi um choque terrível. E esse choque terrível teve um condão de chocá-lo e cair aquela couraça da indiferença que ele tinha antes. Porque ele efetivamente amava a filha, mas é um amor doentio. Ele tinha, além do amor com a filha, tinha um desejo para com ela, sexualmente com ela. Então, era uma coisa doentia. E aí, nesse choque, ver que ele foi causador, essa couraça, digamos assim, foi desfeita e ele teve uma compreensão que havia uma responsabilidade diretamente dele, que ela era filha, a quem merecia a proteção, certo? Tá alto, a primeira questão vai a vigília do céu. Ele, sentindo que, na verdade, a responsabilidade era dele. A segunda, a autoacusação. Ele se acusava, embora visto pelo hospital como sendo um pai carinhoso, porque ninguém no hospital sabia da situação, e ele era o único que estava ali cuidando da filha, a mãe não apareceu, a irmã não apareceu. Para o hospital, ele era um pai caridoso, cuidadoso, estava ali, né? Mas ele se classificava intimamente como estuprador. E felicida é o filho que mata, o pai que mata o próprio filho, né? Isso é um identificado no Código Penal, carregando a dor de ter impelido a filha à tragédia. Então, o remorso dele, a culpa era terrível, esmagando por dentro. E ainda mais, porque ele estava só. Não teve a ajuda da esposa, da mãe de criação, e muito menos da irmã. Então, ele ficou numa situação dramática. Fez tudo que era possível no sentido de albergá-la, foi lá, chamou médico, cuidou, enfim, né? É, buscou todos os especialistas tentando salvar a vida dela, mas essa autoacusação continuava no coração dele, né? O terceiro ponto aqui que é importante, o vazio do ateísmo. Ele era um camarada que nunca foi afeito a religião nenhuma. Aliás, nem só ele. Nem ele, nem a esposa, nem os filhos nunca se ligaram a religião nenhuma, a leitura edificante, a realizar a caridade, fazer o bem a ninguém. Então tinha um vazio imenso no coração, porque ele sabe que a falta de uma religião ela é muito forte, muito violenta. Porque quem tem uma fé religiosa, na hora da dificuldade, na hora da angústia terrível, você tem que se segurar. Você pede ajuda a Deus, os benfeitores, a Allah, seja que religião que você tenha. Pede a força, essa força vem, você tem que se agarrar. Quem não tem religião nenhuma, quem não tem nenhuma fé, ele é como se fosse cair num poço.
Um poço profundo não tem que se segurar. Então se sente um vácuo profundo, não se sente albergado por ninguém. E no caso dele, pior ainda, porque não tinha apoio de absolutamente ninguém, nem da esposa, mãe, e muito bem da irmã que não fosse sequer lá. Então se sentiu só, angustiado, culpado, um vazio imenso no coração. Então, a asfixia, é o vazio do ateísmo, a asfixia da solidão, não tinha ninguém com ele, sem a fé religiosa, que é importante, e sem compreender a misericórdia. Ele não tinha compreensão da misericórdia, essa explicação da misericórdia, que Deus é Pai misericordioso e bom, que, como Jesus dizia, que as almas sãs não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes da alma, ele era um doente da alma. Só tem essa compreensão quem tem uma religião que possa ter esses valores, essas explicações. Como ele não tinha, né? Sem compreender a misericórdia, ele afunda no redemoinho do desespero moral, sabendo que ele fora responsável direto por aquele ato terrível da filha de tentar suicídio, né? Sedento de uma raiz de confiança. Não tinha ninguém onde ele pudesse compartilhar, conversar. Encarnado só estava ele e a filha, a situação dramática no hospital. Então a situação era dantesca, difícil, de profundo desespero para ele. E a menina na situação que estava, né? Bom, esse aqui é um quadro do quarto do hospital. Porque a gente precisa entender que nós somos seres interdimensionais. O que significa isso? Nós, encarnados, tudo que a gente faz interfere com o mundo espiritual. Nós somos seres que vivem nas duas dimensões. A gente está aqui falando, mas tem na dimensão acima da gente que está nos orientando, nos abençoando, nos fortalecendo, etc. Todos nós somos seres interdimensionais. Então, o quadro que está apontado aqui é um quadro do hospital. Vocês vão ver aqui a cama, a Marita deitada, está aqui no quadro, acho que dá para ver perfeitamente aí. Cláudia, ao lado da cama, começa a ler um livro. Então, a cama física, a menina paraplégica, semiplégica em cima da cama, né? Mas no mundo espiritual tem esse quadro acima. Quem está nesse quadro acima? André Luiz, que está lá, orientando todas as providências no sentido da orientação espiritual para tentar manter a vida de Marita, com a aplicação da doação de energias de magnético do pulmão dela, que era importante para manter o pulmão funcionando, e nesse aspecto o obsessor passou a ajudar André Luiz, doando energias, o hálito, que é exatamente essa transformação, essa transfusão de energia direto para os pulmões dela, né? É Moreira. Suporte magnético também estava ajudando André Luiz. A gente vê também aí dois benfeitores espirituais que foram encaminhados por Félix, o Anulfo e Telmo, que ajudavam no auxílio da menina, porque lembremos, ela estava em coma profunda. Os órgãos, numa situação muito difícil, porque o atropelamento deixou várias sequelas, né? No corpo dela, no crânio, e vários do corpo. E ele estava exatamente fazendo um esforço muito grande para que aquele período da moratória, ela conseguisse vencer aquela moratória, que seria muito importante para ela repensar a vida, para ela se acalmar, compreender que somos espíritos imortais, que ninguém morre, só morre o corpo e não o espírito. Essas compreensões são importantes, porque se a gente chega do lado de lá com essa angústia toda e com muita revolta, é muito difícil a nossa recepção. Nós sabemos que tudo na vida é sintonia. Se a gente parte em desequilíbrio, é horrível isso. Os suicidas, por exemplo, são recebidos um desequilíbrio muito grande, muito fragilizados, e são pessoas muito afeitas ou fragilizadas de serem utilizadas pela espiritualidade inferior para os processos terríveis de obsessão dramática, né? Muitos são escravizados, são utilizadas suas energias que ainda é restante, porque a ruptura da morte trágica, você não gastou a energia que estava estabelecida para você no período de sua reencarnação. Então, o cordão fluido que ainda fica fluidos vitais, que essas entidades infelizes, como o vampiro, vêm sugar. Então, um sofrimento dantesco. É só ler as obras que falam sobre essa situação, né? Muito bem. Aqui é o comando espiritual. Então, o trabalho que é feito na espiritualidade, essa parte aqui acima, que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo aqui acima. E aqui embaixo a situação de Marita, né? Que está numa cama aqui. E o pai ao lado lendo um livro. Que leitura era essa? Vamos descobrir, né? No quarto do hospital, atua como uma encruzilhada de frequências. Que frequências? Enquanto o plano físico exibe apenas o silêncio e o sofrimento, silêncio, o sofrimento de Marita e o silêncio do pai que fez uma leitura, né? O plano espiritual, essa parte aqui de cima, revela uma completa teia de suporte magnético e vigilância, necessário para que, na verdade, aquele quarto pudesse ter uma certa paz e o trabalho espiritual que era feito no sentido de manter a vida da menina, né? O equilíbrio deste ecossistema depende inteiramente da âncora mental entre os encarnados e os desencarnados. Sim, porque se você está. O encarnado está num desequilíbrio profundo,
um coração cheio de rancor, de ódio, etc., você vai atrair para quê? Por sintonia, as entidades infelizes, né? Tanto quanto o pai. Então, a paz daquele ambiente e a quem eles atraem depende de toda a sintonia do mundo. A harmonia entre eles, os encarnados, são fundamentais para que o trabalho dos benfeitores lá da surta o seu efeito, certo? A leitura de uma obra espírita atua como intervenção de emergência. É muito importante entender que, veja só, quando Marita sofre um acidente dramático, que o pai sabe e vai lá assistir, como falei, foi tentado pelo pai, ligou para a esposa, avisou que o quadro era grave, que a menina estava em coma, que podia desencarnar a qualquer hora. A mãe, indiferente total essa situação. A irmã, do mesmo jeito, o pai ficou só. Mas, veja como é que é a vida, né? Terceiros, que não tinham nenhuma responsabilidade direta, nem com ele, e muito menos com a menina, vieram no socorro dele. Salomão, que era exatamente aquele farmacêutico, era farmacêutico de uma farmácia que era vizinho, a empresa que Marita trabalhava em Copacabana, ela trabalhava em empresa de vendia joias, comércio, ele tinha um carinho muito especial por Marita, disse ele que Marita era uma menina muito gentil, muito bacana, muito boa, muito atenciosa, e sempre do trabalho dele, quando ele não podia ir para casa por causa do trabalho, lanchava com ela lá, na hora do almoço, lanchava e conversava. Ela sempre foi uma pessoa muito educada, muito amorosa, muito carinhosa. E soube do acidente porque ele foi a pessoa que vendeu os comprimidos. Que notou que ela estava em desespero, e notou que ela tinha chorado. Perguntou ela o que estava acontecendo. Ela alegou que estava com uma alergia profunda, que aquele era da alergia profunda. E então ela pediu os remédios a ele, com propósito de ser um remédio letal, alegando que a cachorrinha dela tinha sido desenganada. Estava sofrendo muito para sacrificar a cachorrinha, e ele entendeu a situação também por interferência de André Luiz e de Félix, intuíram na mente dele para não vender aquele remédio, que podia ser um erro grave, ele podia tentar suicídio. Então ele vendeu os soníferos. Ele sabia da história toda. E quando soube no dia seguinte que a menina tinha sido acidentada, veio no hospital. E chega lá e encontrou Cláudio, numa situação de desespero, que ninguém veio visitá-la, visitar ela, muito bem ele. E ele conta essa história. E que ela era uma menina boa, que talvez tenha sido a última pessoa que ela tinha se encontrado antes da tentativa de suicídio. Conta a história toda dos remédios, conta a história da cachorrinha. E sensibiliza profundamente Cláudio ao ouvir aquela história da filha, né? Mas mais do que isso, quando na verdade Salomão vê a situação da menina que era muito grave, disse a Cláudio que ele era espírita. E que se ele concordasse, não sabia qual a orientação religiosa dele, Cláudio, da família, mas se ele concordasse, ele poderia providenciar alguém que viesse aplicar um passe na menina, porque o passe precedido de uma prece era uma transfusão importante de energias curativas, de tranquilização, de harmonia. Cláudio ficou sensibilizado, porque está numa situação de tão fragilidade, na situação da filha naquela situação, que achou que seria a ideia muito boa. Disse que sim, conversou com o médico disse que sim, não tem nenhum problema, poderia vir e tal. Então ele conversa com um amigo dele, Salomão conversa com um amigo dele, chamado senhor Agostinho, e no final da tarde vem Salomão e senhor Agostinho, que vem visitar a menina e que aplica um passe, com prece, com tá. Cláudio ficou muito sensibilizado. Por que que alguém, terceiros, os familiares não vieram nem aí, mas os terceiros vieram com muito amor. E ele, inclusive, reconheceu o seu Agostinho, porque, na verdade, Cláudio era um alto funcionário de um banco. E ele lembrou de seu Agostinho, que era um empresário muito bem sucedido, um comerciante bem sucedido do Rio de Janeiro, homem esclarecido, homem culto. E ele ficou pensando, puxa vida, como assim? Eu não tenho religião, mas essas pessoas vêm aqui, deixam as horas deles, vêm aqui num ato de caridade, vêm aplicar o passe, vêm ajudar e vem aqui com boa vontade no sentido de fazer o bem à menina, que ele o seu Agostinho não conhecia a menina, por exemplo. Mas esse senhor que ganha tanto dinheiro podia estar ocupando o tempo dele para ganhar mais dinheiro. E uma pessoa esclarecida, essa religião deve ter uma coisa muito interessante, porque de repente atrai essas pessoas esclarecidas, o homem com tantas posses, poderia estar fazendo outras coisas. Ele ficou muito impressionado com o desprendimento de Salomão, mas notadamente do seu Agostinho, que era um homem importante na sociedade carioca. E foi lá colocar à disposição, a menina está numa situação difícil, dramática, ele foi lá com muito carinho, aplicou os passos, ficou de voltar de novo para aplicar os passos à menina. Aí o Galo pensando, puxa vida, a mãe não vem, a irmã não vem, mas essas pessoas terceiras ficou muito sensibilizadas e passou a ter uma visão diferente da doutrina espírita naquele momento.
E mais interessante, na saída dos dois que vieram ao hospital, seu Agostinho, o próspero, o homem de negócio que Cláudio conhecia, ele não conhecia Cláudio, mas Cláudio conhecia, via no banco, sabia que era uma pessoa muito respeitada na sociedade, presenteou a ele com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Presenteou. E ele, à noite, em desespero, em angústia, em solidão, buscando o apoio de alguém, buscando algum sustentáculo, que ela era um homem desprovido de fé religiosa, estava, quando tivesse caído no cacimbão, não tem que se agarrar. E então ele terminou, por intercessão e por intuição de André Luiz, que estimulou ele a ler aquela obra, né? A folhear aquela obra, que falava sobre a fé, que ele ficou tão admirada na fé de Salomão, no desprendimento e na fé também de Agostinho, que veio aplicar os passos à menina, né? Então, isso aqui. A leitura de uma obra espírita, exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, atua como intervenção de emergência. Ou seja, ele, então, é aquela imagem da lâmina anterior, ele aqui sentado na cadeira, ao lado da cama da menina, começou a ler. Começou, então, a ler o livro, porque ele estava muito cansado, o dia foi muito exaustivo, ele muito depressivo, são aquele quadro chocante da filha, uma situação muito difícil, né? E então estava muito cansado, e Cláudio, então, André Luiz, então, intuiu ele para que fizesse uma leitura daquele livro, podia fazer bem a ele. E ele ficou meio redundante, mas terminou, então, pegando o livro e começou, então, a analisar. E abriu exatamente o livro na parte que fala da caridade para com os criminosos. Ele ficou mais curioso ainda, puxa vida. Ele está sentindo o maior criminoso do mundo, né? Aquele que atentou contra a própria filha, um homicida, um estuprador, né? E quando viu essa parte do Evangelho que fala da caridade para os criminosos, ele ficou muito curioso para ler, né? Então, assim, asfixiado pela solidão, e consumido pela culpa imensa, Cláudio encontra no capítulo Caridade para com os criminosos, não a condenação, porque ele imaginou, puxa vida, qual vai ser a sentença que essa parte do Evangelho vai nos dar? Ele na qualidade de criminoso, estuprador, etc. Mas ele encontra não a condenação que ele esperava, que ele imaginava que viria, mas a misericórdia que salva. Ele teve a compreensão a partir de então, pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós somos pais, todos nós somos filhos de Deus, que Deus é Pai misericordioso e bom, que não condena ninguém, que a todos os filhos de Deus, desde os mais iluminados aos mais réprobos, são tratados com o mesmo amor de Deus, né? Que Deus envia todos os esforços de despertar na alma humana o seu processo de regeneração e transformação. Que Deus é Pai misericordioso e bom. Então, abriu-se um flanco novo na cabeça dele. E ele, então, começou a ler aquela obra e ficar muito interessado na leitura da obra. Ele devora o livro. Ele era cerca de 10 horas da noite, passou até 2 horas da manhã lendo o livro, ficando muito impressionado com. Aí teve noções sobre a reencarnação, a importância da reencarnação, e que, na verdade, as dores que passamos não é, na verdade, uma pena de Deus, como muitos falam, que é castigo de Deus, não, mas é uma bênção de Deus que, na verdade, nos dá as possibilidades, como diz André Luiz, de pagar o que deve. A gente reencarna com aqueles que prejudicou no passado, ou que nos prejudicou, com a finalidade de repactuação, de aprender as lições que não aprendemos ainda e de nos repactuar o que está na nossa dívida com o passado. Passou a ter uma compreensão completamente nova, abriu uma janela perceptiva na cabeça dele. Tem uma visão completamente. E que trouxe um alívio profundo para ele, certo? Profundo. Então, o ateu desesperado, sentindo um sentimento de matador, estuprador, felicida de atentar contra a filha, a obra trouxe uma visão completamente diferente. Vê o despertar moral dele, a compreensão da reencarnação, o choro convulsivo depois de, na verdade, ler a obra. Ele se ajoelha diante da filha no leito, lá no leito que está na anterior, ao lado do leito, e pede perdão à filha. Pede perdão à filha, pede perdão, que ela perdoe o seu pai, etc, etc. A menina que vinha sofrendo desde o começo a todos os efeitos do atropelamento brutal, ela, com assistência dos benfeitores espirituais, começa a recuperar de alguma forma a lucidez. O cérebro dela começa a funcionar, a audição começa a funcionar, a visão não, e a fala não, mas ela começa a sentir. E quando, na verdade, ele murmura aquele pedido de perdão, ela não podia falar, naturalmente, está muda, mas sente. Sente e escute, sente a presença do pai e a voz do pai, e dá um gemido, que
deixa ele profundamente sensibilizado, né? Então, a leitura do capítulo 11 vai até dormir a madrugada. A leitura fez um bem profundo a ele. Aquelas palavras do capítulo, caridade aos criminosos, chamaram-no à razão. Ou seja, que não somos condenados, não temos condenação eterna, que não vamos no fogo do inferno, isso não existe. Deus é Pai misericordioso e bom. Percebia que o mundo e a vida deviam ser banhados de profunda misericórdia. Por isso colocava, Deus é Pai misericordioso e bom, que faz tudo para tocar o coração dos seus filhos, visando esclarecê-los para eles trilhar o caminho da renovação e da redenção espiritual. Então mudou completamente. Então, a compreensão do karma, o karma transmuta-se, muda a paixão tóxica em amor profundo. Ou seja, a compreensão do karma como sendo aquele, o encontro com o nossa dívida do passado, que a gente colhe o que planta, a gente está colhendo hoje o que planta. Ou seja, aí os desatinos, os sofrimentos, as angústias de cada um de nós tem a ver exatamente com o nosso passado, é a prestação de contas. Diz André Luiz, numa frase muito feliz, se a gente hoje sofre com está colhendo o passado, a gente tem a compreensão que se a gente deseja no futuro colher bons frutos, que plantemos a boa semente hoje. Ou seja, o hoje nós estamos vivenciando os erros do passado. É exatamente a expiação. Mas se eu quero colher no futuro, tenho que plantar as boas sementes hoje para ver colheita no futuro. Não é possível colher sem plantar. Essa é a questão. Então, ele passou a ter uma compreensão que aquela dor que ele estava passando, que Marita estava passando, devia ser alguma coisa ligada ao passado deles, dentro da lei da reencarnação, dentro da lei de amor, da misericórdia de Deus, certo? Então, a ideia da reencarnação relampejava na mente de Cláudio. Ele reconhece que a fascinação possessiva de hoje, que ele tinha um amor pela vida, uma possessão ligada à questão da sexualidade, ia ser coisa do passado. Exige reparação através de sacrifício do presente ou do futuro. Ele tem a compreensão que esse desdobramento do que ele fez com ela e outras pessoas terá consequências, mas abre uma janela de esperança para ele, que haverá possibilidade de quitar no futuro, desde que haja transformação dele ou não. Mas ele tem uma compreensão que haverá essa possibilidade vindoura. Então, nesse primeiro quadro aqui, ó, o passado dele. Alucinações afetivas. Ele amava a filha, mas de uma forma também doentia. O tirano amoroso, laço de paixões calcinantes e débitos agravados. Claro, ele já tinha problemas, já. Ele já tinha molestado a mãe da menina, Aracélia, que teve uma gravidez, suicidou por causa dele. Em outras questões que nos capítulos passados ele fala, lembra de quantas pessoas que ele iludiu, e etc., com a finalidade de ter relações com elas. Então, essa aqui era o passado dele. O choque da consciência, o regaço da misericórdia. A leitura que ele faz do livro do Evangelho segundo o Espiritismo abre essa janela perceptiva. Cria uma compreensão nova, uma visão nova. Não vê a vida como fatalismo, que alguém tem que morrer na miséria. Não tem a ideia de que, na verdade, ter uma vida, morreu, acabou. Não. Ele tem a compreensão da misericórdia de Deus, de que a vida, nós somos espíritos eternos, que somos fadados para sermos felizes, que nós somos um Deus em formação, como diz Jesus, né? Nós somos Deus em formação. As possibilidades que Deus nos dá é imensa. Nós temos o livre-arbítrio, que a gente pode decidir nosso futuro, portanto, Deus não molesta ninguém, não obriga ninguém a nada. E temos também nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, nossos conselheiros. Então, essa obra abriu essa perspectiva. Então, ele se ajoelha à cabeceira da cama, suplica perdão à filha, sem qualquer tisno de fascinação sexual. E perdão que ele está pedindo é puro, sem nenhuma conotação mais do que ele tinha no passado, que essa couraça se rompeu. Isso é importante. Há uma visão completamente diferente, né? A choque de consciência. E no terceiro quadro aqui, o presente, naquele momento, depois de que ele pedir perdão, o afeto imaculado. Não tem mais nenhuma mácula daquelas questões, daquele desejo insano do passado. Ele se sente como uma espécie de um lírio no charco. O charco, aquele pântano mal cheiroso, etc., aquela lama, se surge um lírio, aquela flor pura naquele charco, ele sentia aquele charco, mas uma flor de lírio está nascendo, ele está sentindo exatamente o lírio do charco. Despertou nele uma compreensão diferente, né? Aceita e ele chega à compreensão de tal modo que pede a Deus as possibilidades de encontrar de novo a filha no futuro, né? Para a possibilidade de se renovar, se transformar, de reparar os seus erros, de seguirmos juntos. Pede também a Deus a possibilidade de, inclusive, que se alguém tem que morrer, seria ele. Que poupasse ela, que ela vivesse e fosse feliz, né? Mas adianta a impossibilidade dela ficar boa e etc. feliz, que ele pudesse ficar para assumir todas as responsabilidades.
que ia comprar uma cadeira de roda, ia levar ela para todos os cantos, dar maior assistência, o resto da vida dele passaria para cuidar da filha que causou aquele mal tão grande, né? Aceita empurrar a cadeira de rodas e abrigar a filha mutilada com manifestação de puro amor. Então, ele mudou completamente. Houve um choque de realidade dele muito impressionante. Houve uma transformação, uma transmutação daquela paixão tóxica em amor puro. Né? Houve um rompimento daquele processo que ele era. Então, ele passou a ter uma compreensão que ele não tinha até então, um significado novo, né? Então, a decisão, porque quando ele chegou ao hospital, viu a filha naquela situação, ele chegou no desespero tão grande, dizer que se a filha morresse, ele ia se suicidar, porque a culpa era terrível, ele foi causador daquilo, pensou nisso, né? E essa obra trouxe um olhar novo. Então, essa desistência de se suicidar veio aí, entendendo que a vida é um processo de transição, de aprimoramento, de educação, etc., né? Então, a decisão de viver para reparar o erro, altera radicalmente o padrão vibratório de Cláudio. Ele passa a sair daquela visão tóxica, inclusive, ele era na verdade, sofria o processo obsessivo, porque tinha o mesmo desejo, a mesma faixa vibracional do obsessor. Na hora que ele eleva a sua faixa vibracional, já não daria mais enfeite a obsessão do obsessor, a não ser que ele mudasse, e se elevasse um pouco também, né? Bom, a matriz da ascensão. Tem que ver que parte a parte, para a gente entender como essa transformação dessas três criaturas que estavam naquele quarto. Marita em cima de uma cama paralítica, o pai ali ao lado, e também o obsessor que estava naquela situação, também verificando essa situação toda, né? Esses três destinos, assessorados pela espiritualidade, qual foi a reparação e a transformação de cada um deles? Então, a matriz da ascensão. A transformação de Cláudio, que saiu da indiferença para uma luz se abriu, uma janela perceptiva abriu na mente dele. Passou a ter um olhar distinto, uma compreensão nova, né? Antes do fato acontecer, o redemoinho, aquela criatura materialista, aquela criatura desapegada à moralidade, que tinha um casamento infeliz, que tinha relacionamento fora do casamento, que vivia nos bordéis, enchendo a cara, etc, etc. E por isso tinha ao lado dele uma entidade que vampirizava com os mesmos pensamentos, por isso que eram sócios das empreitadas. A visão de mundo, isso antes. Depois, a alvorada. Depois vamos despertar. Né? Depois vamos despertar. Né? Ou vamos despertar completamente diferente na vida dele com a leitura que ele fez do livro. Né? Uma espécie de epifania que significa um despertar. Né? Bom, olha no primeiro quadro, do antes e depois, as consequências. Do antes, o redemoinho. A visão de mundo que ele tinha antes, ateísmo, não acreditava em absolutamente nada, né? Absoluto. A vida terminava no lodo. Ele achava que tudo terminava com a fatalidade da morte. Acabava tudo ali. Mas a partir da leitura do livro, que ele leu 4 horas do livro então ali, a mudança, a pluralidade das existências e a lei da reencarnação justifica o sofrimento. Passou a ter uma compreensão de que, na verdade, os sofrimentos que passamos hoje, as provações rudes que passamos hoje, não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém, a não ser é o fruto do amor de Deus, que deseja que a gente transforme-se, deseja que a gente se renove, que a gente se eduque para a exceção, né? E qual pai que não corrige seus filhos? Porque se ele cometesse atos graves e não tivesse nenhuma consequência, como é que ele teria que mudar? Então, entendendo o sofrimento como um bem, como uma possibilidade de pagar a sua dívida do passado. Então, mudou completamente o foco, né? Na visão sobre Marita, que ele tinha no passado, fascinação, encoberta e culpa arrasadora. Ele tinha aquela fascinação que despertou e a culpa arrasadora por ter sido ele o causador daquele ato limítrofe da filha, de atentar contra a própria vida. Porque a gente entende o seguinte: é um ato de profundo desespero. O suicídio é um ato de profundo desespero. Você não vê mais norte, você não vê mais possibilidade. Atentar contra a vida é um ato de desespero profundo, né? É? Então, no campo aqui depois das compreensões, a paternidade pura e abnegada, o livro ao do charco, ou seja, ele, com a transformação, ele sentiu que algo muito diferente abriu no seu coração, uma luz nova, né? A compreensão da dor, no começo, antes do redemoinho, o desespero sem sentido e autocondenação, ele sentia assim, o mais criminoso dos seres, né? Ele sentia assim, uma culpa profunda, pessoas suicidas, etc, etc. Mas depois da leitura, a dor como reajuste kármico, como reajuste do nosso erro do passado. O karma, na visão da hindu, é exatamente a lei de ação e reação. A gente tá colhendo hoje o que plantou no passado, né? Então, a dor como reajuste kármico, a necessidade de expurgar as nodas da alma, ou seja,
de reparar os nossos erros do passado. As nossas expiações precisam ser reparadas, né? O desejo futuro, ele ansiou uma compreensão, vontade de fugir do suplício moral, quando ele, na verdade, houve estupro à filha, que ele entrou num choque, num remorso, foi encher a cara, passou a noite tomando uísque, bebendo, né? Uma ressaca terrível. E a partir dessa compreensão agora, o desejo futuro dele, o sacrifício voluntário. Desejava viver, se a filha vivesse, ia levar, ia cuidar, ia dar uma cadeira de roda, ia dar amor o resto da vida, né? E se possível, até se não fosse possível, se não for, trocar ela vivesse e fosse feliz, ou ele desencarnasse, né? Pedir até a Deus, pedir ajuda, inclusive, os amigos que desencarnaram dele, pedir ajuda para que essas providências, quer dizer, ele rogou aos céus em prece essas solicitações. Por isso veio. O mais interessante, que ele era uma pessoa antes absolutamente arredio, não acreditava em nada, passou a abrir uma possibilidade no seu coração para que a assistência espiritual venha. Na hora que ele entra em prece, muda de pensamento, a assistência espiritual vem, né? Qual é o papel do nosso amigo espiritual, não é esse? Ele é nosso protetor, é nosso conselheiro, nos ajuda, mas para receber a ajuda do benfeitor, tem que ter sintonia com ele. Você está com uma sintonia infeliz, só pensa em ódio, ressentimento, em fragilidade, em infelicidade, eu vou estar em sintonia com as entidades que pensam a mesma coisa. Por isso o obsessor estava com ele, o vampiro estava com ele. Na hora que ele larga e eleva a sua faixa vibracional, ele atinge a faixa dos benfeitores e a prece ajuda para que, na verdade, essa assistência veio como efetivamente veio, certo? A elevação de Cláudio rompe a sintonia com seu antigo vampirizador, Verdugo. Isso é importante isso. Então, o afago paternal de Cláudio, a filha, pedindo perdão, depois da leitura, depois de uma reflexão a respeito dos ensinos, depois de entender que Deus é Pai misericordioso e bonizão e nunca nos abandona, depois da compreensão da reencarnação, que essa bênção que Deus nos concede para seguir em frente, repactuar com o que desentendemos no passado e aprender lições novas, né? Essa compreensão nova é, arranca o gemido de Marita, mas isola Moreira. Na hora que ele vai lá e se sensibiliza e fala de coração a fim de pedir perdão, Moreira, que não mudou, ele estava lá dando assistência, sensibilizou e tal, mas ele não mudou moralmente. Na superfície, ele se sensibilizou e estava lá ajudando. Mas a mudança moral não aconteceu, como aconteceu com Cláudio. A leitura do livro despertou em Cláudio uma visão absolutamente nova, uma compreensão de que é filho de Deus, que precisa renovar, mas não dele. Então, na hora que ele tem esse arrobo de honestidade, de amor puro para com a filha, sente a resposta da filha no gemido, se comove muito, chora profundamente, mas isola Moreira. Moreira perde a sintonia com ele, porque ele levou-se, Moreira não, né? O ex-obsessor perde o controle sobre a antiga marionete mental, que ele era uma marionete. O processo de obsessão é esse. Na hora que você tem um processo de fascinação, a sua vontade é a vontade do obsessor, que manda e você atende como ele estimulava, determinava que ele fosse beber, ele ia, e para os ambientes de baixo escalão. Então, ele era uma marionete da entidade infeliz, né? Cláudio, aí que é importante essas duas linhas aqui, né? Essa linha vermelha aqui que a gente está vendo aqui no gráfico é a linha de Cláudio. E essa linha é a linha de Moreira, do obsessor, do vampiro, né? E essa linha aqui iluminada é a linha de Cláudio, que na hora que Cláudio alcança essa compreensão, ele rompe, ele passa, ele eleva-se, mas Moreira não, né? Ele vai ter uma compreensão diferente e ascende. Cláudio, Cláudio é cérebro crivado de pensamentos renovadores, com a leitura que ele fez do Evangelho segundo o Espiritismo. Já Moreira não. Moreira se revolta, porque ele tenta retomar o controle de Cláudio e não consegue. Ele sente que perdeu aquele obsidiado que era parceiro, que era era um instrumento dos prazeres dele, que é interessante entender isso, gente. Os espíritos que não ligam na materialidade quer continuar como se estivesse vivo. Então, quer continuar tendo prazer sexual, ter o prazer no sabor da comida, das drogas, do álcool. Ele continua e procura pessoas que têm sentimento e pensamento igual para fazer o processo de vampirização. E tem visto isso em muitas obras dessa mesma coleção, A Vida do Mundo Espiritual. Então, Moreira, quando tem a compreensão de que Cláudio se renova e se eleva, e que ele não pode mais influenciar, ele fica desenchavido, triste, atônito, lança onda de azedume. Ele, de repente, estava lá ajudando a menina, mas sentiu que perdeu aquele que ele manipulava. E como é que ele vai ter agora os prazeres que ele tinha, como se fosse vivo? Né? Ele fica triste, fica abusado,
desenchavido, atônito, e lança onda de azedume que são percebidas por André Luiz, que estava na sala, na companhia dos dois benfeitores. André Luiz e esse benfeitor tentam ajudar, tentam estimular ele, mas não é fácil. Marita, quando ela desperta, que o cérebro dela desperta, que ela estava no processo de coma, que o processo dela desperta, a sensação que ela desperta em um cativeiro de carne e silêncio. Ela imagina que desencarnou e que está dentro do esquife, de um caixão, né? E ela tinha visto antes muitas leituras sobre isso, filme de horror, que muitas pessoas acordam enterrado num caixão. E a sensação é terrível, então ela se desespera. Porque, como na verdade o corpo dela está inerme, ela está hemiplégica, não consegue se mexer, nem não consegue falar, ela entra em desespero. Ela acha, quando você diz, ela acha que foi enterrada e despertou no caixão. Se ela está sentindo aquele local, não consegue mexer o corpo, né? Então, presa entre a vida e a morte, que ela está numa situação dramática, ela recupera a consciência plena, passa a pensar, a lembrar do que aconteceu. Ela lembra do telefonema que foi feito para Gilberto, que ele confessou achando que ela estava falando, quem estava falando com ele era a Marinha, mas era ela. Ele confessa toda a trama que fez com o pai, o encontro marcado para não ir. Ela descobre toda essa história. Ela lembra do fato que aconteceu lá na Lapa, onde o pai estuprou. Ela lembra que foi na farmácia, comprou remédio. Ela lembra que foi para a praia tentar morrer na praia, toma os remédios achando que era o remédio letal e não era. Ela lembra que subiu a calçada da praia de Copacabana, na via, e que foi atropelada. Ela lembra tudo isso. Mas encontra desbloqueada de alguma expressão externa. Ela não consegue externar isso, porque ela não fala, não consegue falar, né? Ela não consegue falar, nem consegue ver. Então, é uma sensação terrível. Se acorda, será que eu estou morta? Aí você diz, poxa, como é que eu... Como o suicídio é um erro, você sabe que a vida continua, por que suicidar? Aí vem um arrependimento que é importante. Então, aqui, ó. Então, na camada física e na camada mental. Na camada física dela, a superfície rígida, ou seja, ela não mexe o corpo. Então, a hemiplegia, ela está cega e muda. Portanto, não pode mexer o corpo, não pode ver nada. Mas o sentimento de estar instalada em um sepulcro, como fosse num caixão, né? De pedra. O odor nauseante, que é o odor do hospital é esse, né? De remédio, etc, etc. E ela começou, imaginou que estava enterrada viva, né? A memória é retida, porque na verdade ela conseguia pensar. Ela lembra de tudo que aconteceu, do episódio, etc. A recordação vivida da queda, quando ela foi abalroada para o automóvel em alta velocidade, ela lembra de tudo. Então ela lembra. E o arrependimento do suicídio. Ela tentou o suicídio. Poxa, mas não faz sentido nenhum suicídio. Se o espírito é imortal, como ela ler algumas coisas antes, algumas revistas, algumas informações sobre esse assunto. Se o espírito é imortal, o suicídio não faz o menor sentido. Ela estava então desesperada, então ela se arrepende da tentativa de suicídio. Ela se arrepende sim, tem essa consciência disso. Entretanto, a camada mental dela, profundamente ativa. Então ela sente cheiro, sente impressão olfativa, aguda, ela ouve. Inclusive, o pai, depois que ele faz a leitura, e 2 horas da manhã, está cansado profundamente, porque ele passou o dia naquele desespero, sem ajuda de ninguém, etc. E quando ele leu o livro 2 horas, está morto e cansado, André Luiz aplica passes de repouso, ele dorme. E é tão interessante se ele era uma criatura avessa, porque a faixa vibratória dele está lá embaixo, quando a faixa vibratória dele eleva-se com a leitura que abre essa janela de percepção, ele recebe as energias, é muito receptivo, as energias do passe aplicado e a intuição de André Luiz para ele dormir, para ele se repousar, e ele então passa a dormir. E a filha, como retoma a consciência, ela escuta o pai respirando ao lado. Não está vendo, não tem a compreensão, mas sente, ó. Cega, sentimento de estar, sim, percepção olfativa aguda, audição da respiração do pai que dormia ao lado, é uma pessoa que estava lá, e o raciocínio era intacto. O raciocínio dela estava lembrando tudo. O sufocamento de uma garganta em chumbo que ela conseguia tentar falar. Não conseguia, mas como assim? Não conseguia falar, não conseguia se expressar, não conseguia ver. Então, era um drama terrível. E aí, a ausência de uma base religiosa. Dessa base religiosa, o que é que ele podia fazer numa hora como essa? E esse foi o objetivo de Félix solicitar a moratória para ela pudesse compreender, pedir ajuda em prece a Deus, para fortalecer naquele momento, naquele momento de dor, de angústia, pedir força à espiritualidade, né?
Então, a memória retida, a recordação vivida, como falei, e arrependimento do suicídio. Bom, mas a grande armadilha do vitimismo dela, como ela não tinha essa base religiosa, de leitura, nem de uma religião, ela também não tinha. Na casa, aliás, ninguém tinha. Nem Cláudio, nem Dona Márcia, nem Marina, nem Marita. Marita era uma pessoa boa, de coração bom, da casa, sem dúvida nenhuma, era a melhor de todas, do ponto de vista espiritual. Coração sem maldade, o pai era devasso, a mãe era devassa, a irmã mais devassa ainda. Tinha um relacionamento com o patrão, que a esposa estava morre, não morre e tinha com o filho dele, que era exatamente a namorada, o Gilberto, que era o namorado de Marita, que ele ela trai a irmã. E trai a esposa do patrão, porque ele estava com ele também, né? Muito bem. Mas ela tinha um coração, mas não tinha essa base religiosa. Como essa base religiosa, ela é importante, a fé, né? Então, o que acontece? Quando ela se viu sem poder falar, sem poder ver, se achando que estava num esquife, veio a revolta. Ao invés de pedir ajuda aos benfeitores espirituais para vencer aquela dificuldade, era o objetivo da moratória, era essa, ele se revoltou. Então, a dor física e a confusão. Começou a sentir a dor do corpo, ela sentiu a consciência, começou a consciência dela veio à tona, a consciência veio, começou a sentir a dor do corpo, todo contundido e tal. A falsa injustiça. Ela se recusa a entender o seu próprio papel da tragédia. E ela, de alguma sorte, de alguma forma, causa aqui tomando remédio. Claro que tem uma razão de sofrimento profundo, tudo isso é fato, né? Mas a dor se converte em irritação profunda. Em vez de ela pedir a Deus força, coragem para vencer aquela adversidade, não. Deu uma irritação profunda. A construção do inimigo. Ela, então, depois de pensar, puxa vida, a culpada disso tudo é Marina, a irmã, porque ela, desde que descobriu que eu sou a irmã adotiva, passou a me discriminar, passou a rir de mim, a zombar de mim, né? Ela não me deixou ter acesso à mãe adotiva, que tudo era para ela, tudo queria ter para ela. A mãe também tinha responsabilidade, mas ela tomou o namorado dela, não teve possibilidade. Marina, terminou o segundo grau, fez faculdade, estudou língua, ela só fez o primário. Quer dizer, ela começou a ver a irmã ter sido o fator de impedimento para tudo isso. E passou a ter a culpar a irmã por toda aquela situação. Ela era o pivô. Tinha outros, a mãe tinha, o pai tinha. Mas ela centralizou a sua raiva na irmã. A projeção da culpa. Acusava a Marina de roubar o afeto da mãe e tal. Da oportunidade que ela não teve de estudar e tal. E do homem de seus sonhos. Ela roubou o Gilberto dela. Tomou o namorado dela. Então, ignorando o poder do pensamento, Marina abre mão da indulgência. Que é indulgência, gente? É aprender a perdoar o defeito dos outros. O que é que Jesus nos dizia uma das manifestações mais profundas de caridade? Ser benevolente para com todos, ser bom para com todos, indulgente para com os erros dos outros. Da seguinte visão, se não dá para exigir das pessoas atitudes que não estão ainda preparadas para tal. Ninguém pode exigir atos angelicais de alguém que não é anjo. E, na verdade, Marina era uma criatura espiritualmente muito atrasada, mas na hora ela não tinha essa compreensão. Então, ela ignorava o poder do pensamento, ela ignorava que o pensamento dela desequilibrado poderia despertar. E nós sabemos que o processo de obsessão acontece como, gente? Quando a gente está desequilibrado, a gente baixa nossa faixa vibratória. Se baixar nossa faixa vibratória e colocar raiva nessa história, as entidades que desejam vampirizar-nos ou obsidiar-nos, coloca uma tomadazinha aqui. E se a gente não faz uma prece dentro do vigiar que Jesus ensinava para romper essa faixa vibratória, a entidade, a obsessão se mantém e passa a se utilizar da gente, como na verdade o Moreira se utilizava de Cláudio, que tem a mesma sintonia. E ela, como tem essa compreensão do pensamento, que o pensamento atrai, tudo é sintonia, tudo é pensamento, abre mão da indulgência, passa a emitir intensas vibrações de desagravo e de vingança. Então, atrai quem? Atrai exatamente aquele vampiro que estava ali ajudando, penalizado com a situação dela, mas quando toma conhecimento da raiva dela, ele dá uma queda. Ele já estava revoltado, porque na verdade tinha perdido a sintonia com Cláudio, que era parceiro e companheiro das fúrias das farras do mundo inteiro, viu ali uma brecha, né? O ódio direcionado, né? A sintonia com o ressentimento. Essa é que é a grande questão, né? A sintonia com o ressentimento, né? Então, a sintonia com o ressentimento dela, a raiva da irmã, transforma a dor física nela, transforma a dor em veneno magnético. Ou seja, ela, de repente, ela direciona sua mente para a revolta. Ao invés de a dor
ensinar ela a transformar, se renovar, né? Então, ignorando o poder do pensamento, Marita não irradia, não irradia pedido de socorro, a espiritualidade amiga, pedido de socorro, força, coragem, resignação, bom ânimo, não. Mas sim ondas implacáveis de acusação contra a irmã. O que acontece? Marina, aqui o desenho é muito ilustrativo, né? Ela irradia, elege uma inimiga como a irmã, né? Acusa a irmã do roubo das carícias maternas, porque a irmã tinha tudo, centralizava tudo, né? A subtração do eleito dos seus sonhos, que era Gilberto, que ela rouba, né? E o fruto das oportunidades, que todas as oportunidades foram dadas à Marina, a filha legítima, e ela não. Não se formou, não fez segundo grau, não estudou nem com a irmã, né? Então, André ele faz uma nota interessante para a gente entender essa situação da sintonia com o ressentimento, transforma a dor em veneno magnético. André Luiz diz assim: qualquer esforço dos benfeitores para silenciá-la, ou seja, ela estava em desespero, o benfeitor podia tentar bloquear esse pensamento dela, para evitar que, na verdade, o Moreira, que estava ali aplicando as energias nela, captasse essas informações e pudesse se revoltar. Por quê? Qualquer esforço dos benfeitores em silenciar a mente dela, mudar, forçosamente resultaria na precipitação de sua morte física. Ou seja, o estado físico dela era tão precário que qualquer esforço que fosse feito ali, no sentido de brecar, qualquer esforço maior, poderia acarretar a morte dela. Então ficou uma situação muito difícil. O Moreira, ao captar aquela situação, porque ele não sabia da situação dela, ele foi instrumento para que Cláudio atentasse contra ela, assediando e terminou estuprando, mas ele não tinha o conhecimento da vida dela, do sofrimento dela, não tinham conhecimento que, na verdade, ela foi adotiva, não tinham conhecimento de que ela foi discriminada pela mãe e pela irmã, não tinham conhecimento de que ela tentou suicídio também em função da situação de Gilberto, que a irmã tomou o namorado. E ele, quando tinha perdido já a sintonia com o Cláudio, precisava de outra sintonia, porque ele queria continuar até alguém que continuasse a vampirizar. E viu ali aquela possibilidade, né? Então, a nova simbiose, ele tinha uma simbiose, Moreira, a simbiose dele antigamente era com Cláudio, ele perdeu porque Cláudio levou e ele não, a sua faixa vibracional, né? A queda de Moreira. Por que a queda de Moreira? Moreira ficou tão sensibilizado com a situação da menina que ele foi causador, que passou de alguma sorte a colaborar, a ajudar, vendo, na verdade, o trabalho desinteressado, entre aspas, porque, na verdade, André Luiz tinha nenhum parentesco com a menina, e Félix também, nem com Cláudio, bastava lá ajudando. O fazer o bem sem importar quem, a caridade posta, sensibilizou o outro, né? E ele passou a ajudar também, um certo complexo de culpa também. Mas quando a menina começou, ao invés de, quando ela recobrou a mentalidade dela, a mente começou a funcionar, e ela, em vez de pedir a Deus força e coragem, se revoltou, acusou a menina, ele começou a tomar conhecimento da situação dela, de que, na verdade, a irmã acusava a outra de ter feito de ter maltratado, ser uma das causadoras da morte dela, aí ele, na verdade, Moreira, retoma aquela energia toda, se sente no direito de se vingar da irmã em nome de Marita. É uma situação difícil. Então, o Pasto roubou isso aí. Os pensamentos infelizes de acusação de Marita cria a possibilidade daquela criatura estar se sensibilizando, se animalizar de novo. Porque ele era um espírito infeliz. Ele sempre foi um espírito infeliz. Mas estava ali se melhorando, estava dando uma energizada. Depois daquele quadro e a convivência com o André Luiz, estava começando a melhorar. Então, demitido da mente de Cláudio, por quê? Cláudio leva sua faixa vibracional e ele não. Moreira necessita de uma base moral, que ele não tem. Cláudio, a partir da leitura, passou a ter uma compreensão diferente. Pede perdão à filha, compreende os postulados da doutrina espírita, da misericórdia, do amor de Deus, do Pai misericordioso e bom, da fraternidade, da reencarnação, e ele não teve esse acesso, né? Na mente de Marita, ele encontra o combustível perfeito para a sua própria desorientação, ou seja, ele tinha dado um passo adiante, deu uma marcha ré, voltou ao ódio, a ser o instrumento do ódio, e se sentiu no direito de vingar Marita contra a irmã. É uma coisa absurda. Então, o ímã da mágoa, as queixas silenciosas e a revolta de Marita funcionaram como um poderoso ímã fluido. Por que ímã? Lembra tudo a sintonia? A mente em desequilíbrio atrai outra mente que é desequilibrada, por mesmo propósito. Exatamente isso. É a lei da atração, é a lei da sintonia que é universal. O retorno à fera, ele que estava se equilibrando de alguma sorte, volta de novo a uma queda vibratória imensa dele.
Ao observar as confidências mudas da jovem, que acusava a irmã de trair, com o namorado, de ter roubado dela o carinho da mãe, de ter, não ter tido as oportunidades, de xingar da vida dela, de discriminá-la, né? Moreira perde todo o progresso espiritual recente, que ele tinha conseguido se sensibilizar e estava lá ajudando, o olhar readquire a lividez dos alienados. Ele tem uma raiva profunda que fere, que na verdade ele rompe toda aquela couraça de energia positiva que está sendo criada. Essa imagem aqui em cima. Ele repreende o homem que estava ali ajudando, passa a ser de novo a fera, vira uma fera de novo, né? O abandono do posto. Veja que Cláudio, depois da leitura, que renova, ele recebe as aplicações de energias, há uma receptividade que ele aumenta sua faixa vibracional, ele sai da faixa do obsessor, e eleva-se um pouco. Então, recebe a aplicação dos passes de André Luiz. Depois da leitura, está muito cansado. Então, adormece no hospital, ao lado da filha, né? A paz conquistada. Cláudio, amparado por passes magnéticos estabelecidos por André Luiz e os dois benfeitores estavam lá, após sua epifania significa sua descoberta, seu insight, a descoberta dos valores da espiritualidade, do amor de Deus, etc., encontra repouso. Estava, estava profundamente chocado, com a falta de paz, etc. E ali ele encontrou a paz que ele estava precisando. E as energias do espaço ajudaram profundamente. Encontra repouso sob a vigilância das falanges do bem. Por que a vigilância? Porque todos nós temos nossos protetores, nossos amigos espirituais. E na hora que a gente dá aso, na hora que a gente cria sintonia, eles estão ao nosso lado sempre para nos proteger. Os processos de obsessão se dão pela essa ausência. O benfeitor, nosso amigo espiritual do sonho de aguardo, quer nos proteger, mas nós estamos com a sintonia no mal, no crime, na raiva, no ódio. Então, quem é que vai acessar? Por isso que André Luiz fala tanto, da importância do evangelho no lar, como instrumento para que todo dia, quando a gente faz o evangelho, a gente eleva a nossa faixa vibracional no dia e horário certo, a uma equipe espiritual que vem ao nosso lar ajudar não só a nós, mas as criaturas infelizes que são trazidas para ouvir a leitura do evangelho, a prece, e a ambiência da prece criam as condições para que aquelas criaturas, e nós mesmos possamos ser tratadas. Os benfeitores espirituais aplicam passes curativos, restaurativos, etc. Né? Essa é a questão. E o segundo, André Luiz fala da importância da prece em todo momento, mas especialmente na hora de dormir. Que se a gente dorme em desequilíbrio, desarmonizado, com o coração cheio de ódio, sentimentos inferiores, a gente não vai ter sintonia quando a gente dorme com os benfeitores espirituais. Se a gente está em paz, em equilíbrio, os benfeitores espirituais nos encontramos com eles. E aí vamos trabalhar na seara do bem, vamos participar de curso de formação, de renovação, ou vamos ser lembrados pelo benfeitor das nossas obrigações do dia a dia, repensar em nossos atos e também estimular os próximos atos. Mas se a gente vai dormir revoltado, com desequilíbrio, nós somos confrontados com síndrome com as entidades do mal, que vêm se utilizar de nós para a prática de coisas ruins, planejar crime. Por isso, os pesadelos terríveis, às vezes, é em função disso. Né? Então, ao mesmo tempo que Cláudio, depois da sua epifania, de sua descoberta, esse insight, vai dormir em paz com a proteção dos benfeitores espirituais, Moreira não, o desertor. Ele deserta daquela conquista momentânea dele, que estava cuidando de Marita, a loucura instalada, inebria pelas dores mentais da mente de Marita que ele consegue absorver. Moreira restaura em si a selvageria e uma fera sequiosa de sangue. Voltou essa criatura vingativa de antes. Então, esse sai. Sob o pretexto ilusório de fazer justiça a Marita, é ilusório, o pretexto ilusório. Na verdade, ela acendeu a figura, o mal que estava no coração dele. Tocou só isso, né? Ele abandona a sustentação magnética no corpo dela, que estava lá prestando assistência, fortalecendo o pulmão dela, passando energias, né? A falsa base moral que estava começando a ser trabalhada, dissolve-se, sua aparente melhora e volta a ser a criatura que era antes, né? Esse quadro aqui, ele faz uma síntese disso aqui, né? Então, na verdade, ó, o ressentimento de Marita retroalimenta, que já estava se melhorando, a loucura adormecida de Moreira. Sem a âncora de Cláudio, sei que o Cláudio se libertou dele, porque elevou-se, ele fica enciumado, precisava de alguém mais. Moreira absorve as confidências mudas de Marita,
usando as mágoas da jovem como combustível para seu próprio retrocesso. E volta a ser a figura brutal que era antes, né? Deslocamento. Moreira apenas citou de Cláudio, está renovado, desperta a fera, reativa os próprios instintos vingativos, a perda da sensatez, que ele estava começando a adquirir algum equilíbrio, vendo o exemplo do trabalho feito pela espiritualidade. Os indícios de humanidade, as quais eles vai ser, ó, dizer, aqueles, o bem estava começando a despertar dentro deles, de repente sumiu. A sintonia tóxica ausculta o campo de Marita, que elege a irmã como vítima, como, na verdade, como causadora daquele mal todo, né? Busca adesão. Busca adesão. Ela é atraída por esse sentimento dele. A absorção do ódio. Embebe-se nas queixas silenciosas contra a Marina e vai em campo tentar exatamente materializar uma vingança que, na verdade, Marita não queria vingança. Mas como ela, na mente dela, ela digamos assim, confessou ou pensou nos males que a irmã causou, ele trouxe as dores para si e se achou no direito de vingá-la. Olha que coisa absurda. Ver o desequilíbrio da entidade como essa, né? Então, a obsessão consumada culmina na invasão do leito de morte. Lembrando que a esposa de Demésio, Dona Beatriz, que estava entre a vida e a morte, acometida de um câncer, ela estava na fase terminal dela. E lá estava quem? Marina, velando a mãe de Gilberto, que era o namorado dela, e também a esposa do amante dela, que era Nemésio. Claro que Nemésio e Gilberto sabiam dessa história, dessa triangulação, mas existia isso. Então ela estava lá. E a alegação dela que estava lá, que Dona Beatriz foi sua mãe para ela, como se fosse a esposa do marido em que ela traía, né? Muito bem. Então, o quadro era esse. A Dona Beatriz estava morre não morre, numa situação difícil. Sob pretexto de defender Marita, Moreira abandona a sua função de suporte, que estava lá aplicando energias vitais no pulmão dela, e converte novamente em um algoz implacável, vingativo, né? E o pior, no hospital, Moreira rejeita os apelos de pai de André Luiz e abandona o cuidado de Magneto Marido. Quando Everett se revolta, depois de ouvir as confidências de Marina, André Luiz tem que intervir. Os benfeitores, desaconselhando ele a fazer aquilo que estava imaginando, que ele se acalmasse, se tranquilizasse, mas os apelos da espiritualidade não foram atendidos por ele, né? Transição, marcha, acompanhado por quatro espíritos truculentos e carrancudos. Ele não só disse que ia vingar, mas buscou quatro entidades profundamente infelizes para ajudar nessa vingança. Pegou essa tropa, mais quatro, e foram procurar onde estava a Marina. E Marina estava onde? Exatamente velando a dona Beatriz, estava morre, não morre. Assistida pela espiritualidade do bem, que ela era uma criatura do bem, iluminar tinha méritos, inclusive o quarto dela tinha uma certa a vedação para evitar que entidades infelizes adentrassem, ela tinha muito mérito. O pai dela, que Neves, que era um trabalhador do nosso lar, estava lá assistindo ela, os amigos espirituais. Ponto B, na residência dos Torres, que é exatamente a residência de Dona Beatriz, de Nemésio e também de Gilberto, né? O desrespeito total à solenidade da morte. Dona Beatriz em coma, rodeada por benfeitores, é ignorada. Quer dizer, chega então Moreira com quatro entidades das trevas e adentro aquele local, aquele quarto, onde Dona Beatriz está a vida e a morte, e cheia de entidades do bem, ajudando-a nesse processo de desencarne. Certo? E ele ignora, com insensibilidade profunda, um ódio terrível no coração dele, adentro daquele local, né? Não tem o menor respeito. Veja como a insensibilidade, veja como ele piorou, voltou a ser aquele algoz do passado. E o ataque final, quando ele vê, então, Marina lá ao lado daquela situação, aquele quase morte, né? Ele e os quatro avançam sobre Marina, aos gritos de fúria. Assassina, assassina, ou seja, acusando Marina da situação, da tentativa de suicídio de Marita, né? Vê a situação difícil, o profundo desequilíbrio dele, né? E aqui, para a gente fechar, a matriz da divergência vibratória. Na mesma noite, naquele quarto do hospital, e o mesmo sofrimento produziram dois destinos espirituais opostos, certo? Destinos espirituais, entendendo a situação de Nogueira e de Moreira, certo? Opostos, né? Definidos unicamente por escolha do foco mental.
Lembre-se que tudo no mundo é sintonia. Lembra que Jesus dizia que a gente tira do bom coração o bom tesouro, as coisas boas do bom tesouro do nosso coração, ou tira as coisas mais do mau tesouro do coração? Exatamente. Onde está a sua mente, está a sua felicidade ou a sua tristeza, né? Então, no estado inicial, lembrando de Cláudio, a situação da ascensão. Primeiro, o desespero cego e a culpa esmagadora quando eu vi a filha naquele leito de quase morte, em coma, uma situação esmagadora. Depois vem o catalisador da mudança dele, o ponto de inflexão, de mudança, de transformação dele. A dor guiada pela busca de luz, a leitura do evangelho, a prece realizada, houve um ponto de mudança, de inflexão, certo? A reação mental dele depois de que essa janela perceptiva foi aberta, né? A reação mental dele, humildade, confissão íntima, pediu perdão à filha de joelhos, houve uma mudança sincera, um perdão sincero dele. O destino final, a reparação kármica, o amor purificado. Ou seja, ele tem a compreensão que aquele mal feito haverá repercussão no presente, encarnação, no futuro. Mas está purificado pelo amor, o desejo verdadeiro de seguir a luz e tem a compreensão de que o seu mal feito precisaria ser purificado. Essa foi a grande transformação de Cláudio. Moreira, o vampirizador, o vampiro, né? A queda. Primeiro momento, a estabilidade temporária, baseada no controle magnético. Ele, ao ver a situação da menina, se condói, vendo o trabalho de assistência amorosa da espiritualidade, André Luiz e Félix, se condói, né? O catalisador, a dor guiada pelo orgulho ferido, a perda do comando, quando ele, na verdade, está lá ajudando, mas quando vê que perdeu o comando de Cláudio, que ele usufruía a vida inteira, que era o parceiro e era a pessoa agente de seus prazeres, que ele sentia como se fosse encarnado, que tinha que ter o prazer do sexo, da bebida, da droga, da alimentação, né? E ele perdeu essa âncora, esse apoio, esse reforço a quem ele podia recorrer. A reação mental dele, depois que perdeu, revolta, captação de ódio recusando o conceito superior, quando ele vê a situação de Marita, acusando a irmã, André Luiz, a espiritualidade, tenta aconselhá-lo, ele ignora, e o abismo da loucura e da vingança. Ele, de repente, se acha no direito de, em nome de Marita, vingar-se dela através da irmã. E aqui o fecho total é o seguinte: o pensamento arquiteta a liberação ou constrói o próprio inferno. Tudo é sintonia, gente. Se meu pensamento está com a luz, vem a minha libertação. Se eu tenho um pensamento com bem, com amor, com fraternidade, as entidades que primam por isso vêm em meu socorro, vão estar ao meu lado, me apoiando, me fortalecendo. Ou constrói o próprio inferno. Se eu baixo minha faixa vibratória, o caso, primeiro foi o caso de Cláudio. Se eu baixo a minha faixa vibratória de ódio, ressentimento, desequilíbrio, desarmonia, planejo, mal, eu vou até as entidades. Por isso que, na verdade, quando o Moreira baixa sua faixa vibratória pessoal, ele já traz 4 entidades infelizes como ele, e a vida entra em choque ao contato com as sombras, com as trevas, né? Então, o destino das 3 almas, aqui em conclusão, nesta noite, tudo aconteceu naquela noite, que a gente estava no hospital, nesta noite, comprova que nenhum pensamento é isolado, não. Todo pensamento atrai ao bem, à luz, à paz, à fraternidade, ou às sombras, à tristeza, o ódio, o ressentimento. Nossos sentimentos, quando eu digo que nós somos seres interdimensionais. Todas nossas ações, eles reverberam no outro plano espiritual, para o bem ou para o mal. Então, quando a gente faz o bem, a gente atrai a gratidão daquele que faz o bem, mas não só ele, a mãe, o pai, o irmão, a família, o encarnado, o desencarnado, o protetor. E quando faz o mal, do mesmo jeito, né? Então, as correntes mentais que escolhemos ditam a realidade que habitamos. Nós construímos o céu ou o inferno. As correntes mentais que escolhemos ditam a realidade que habitamos. O céu e o inferno dependem essas energias, essa luz que estão correndo do bem, né? Então, fora da indulgência, ou seja, da gente entender a fragilidade dos outros e perdoar os seus defeitos, da brandura, do amor, da caridade, da benevolência, né? Invocamos o desagravo, o ódio, o ressentimento. A mente é o nosso próprio destino. Ou seja, a gente tem ao nosso lado aqueles que a gente, aquele sentimento, aquelas posições que o nosso coração está cheio, de luz ou de sombra. Então, meus amigos, é isso. Esse capítulo é muito reflexivo para a gente entender. E sempre ter a orientação que Jesus nos dava como mantra, né? Sempre orai e vigiai. Na hora que uma coisa não está bem, que você está com a cabeça esquentada, pensando em coisa ruim, entre em prece.
peça que Deus ilumine seu coração para você recompor sua faixa vibratória, porque se recompondo sua faixa vibratória, evita que os processos obsessivos aconteçam. Só há processo obsessivo quando a gente dá aso, quando a gente está com um sentimento infeliz. A entidade chega e planta lá a tomadinha. Se a gente faz a nossa prece, a gente eleva a nossa faixa vibratória e se livra disso, como Cláudio fez. Cláudio, contato com a literatura, com o evangelho, mudou a sua faixa vibratória. Então, que a gente tenha isso como compreensão, tá certo? Então, aqui em conclusão desse capítulo muito bom, se alguma pergunta tiver, estamos aqui para responder. Se não, eu queria agradecer demais a companhia privilegiada que a gente tem de ter a companhia de vocês. Desejo uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor. E convidando para quarta-feira estarmos juntos de novo, tá bom? Muita paz, fique com Deus, excelente semana.